Seguimos aqui com o CNN Manhã, hora de voltarmos os olhos para o conflito na Ucrânia. A gente volta a falar aqui a respeito da guerra na Ucrânia com o professor Bernardo Val, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que gentilmente atende a CNN Rádio. Como vai, professor? Bom dia, obrigado por nos atender. Olá, Roberto, bom dia. É um prazer estar aqui na CNN Manhã. Queria ouvir um pouquinho, professor, da sua avaliação, das suas considerações desse conflito até agora, em que a gente está já com uma semana, tivemos uma reunião que não foi produtiva no que diz respeito a tentar um cessar-fogo, fala-se na possibilidade de uma nova discussão no dia de hoje. Kiev está cercada, mas por enquanto os russos não tentaram uma tomada mais efetiva da capital ucraniana. Como é que o senhor vê esse cerco que a Rússia está promovendo a algumas cidades e um conflito se estendendo aí há pelo menos uma semana, sendo que muito foi dito que a Rússia teria muito mais capacidade de avançar sobre a Ucrânia caso quisesse? Ou o Vladimir Putin, de algum modo, foi surpreendido por essa resistência ucraniana, professor? Pois é, Roberto. A gente precisa examinar esse conflito basicamente em 3 níveis. O nível da estratégia militar, da guerra propriamente dita na Ucrânia, a dimensão da diplomacia, no encontro que houve entre as delegações russa e da Ucrânia, e no nível mais amplo das relações internacionais. O presidente Putin, ele foi surpreendido por essa resistência da Ucrânia e também pela reação ocidental. Antes da guerra começar, o Putin, ele estava se beneficiando com a crise. Quando as tropas russas estavam estacionadas na fronteira com a Ucrânia, as reações iniciais do mundo ocidental, particularmente Estados Unidos, Europa e OTAN, estavam um pouco desencontradas. E o Putin, ele estava numa posição de vantagem. Porém, uma vez que a guerra se iniciou, essa situação ela mudou bastante. Essa situação levou a uma unidade do Ocidente e o Putin, ele foi surpreendido. Isso é o que na área de inteligência se chama de surpresa estratégica. Outros exemplos históricos de surpresa estratégica foram Pearl Harbor, os mísseis soviéticos em Cuba, em 1962, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Só para dar alguns exemplos. Esse é o que alguns analistas estão falando do erro do cálculo de Putin ao iniciar essa guerra. Então, a situação ela mudou completamente. O Putin se beneficiava com a crise, mas ele não está se beneficiando com a guerra. Agora, professor, esse erro de cálculo aí, imagino que parta dos analistas militares russos, não é isso? Tem toda uma equipe que faz esse planejamento, não se resolve invadir ou atacar uma outra nação, como ocorreu da Rússia em relação à Ucrânia, da noite para o dia. Então aí dá para a gente imaginar que o Putin deve estar bem furioso aí com quem calculou mal isso, não? Provavelmente. Um aspecto interessante para a gente notar é que nos últimos anos as operações da Rússia no exterior elas se basearam muito em cálculos de custo-benefício. E grandes operações militares elas não foram utilizadas. Geralmente foram operações menores com ganhos estratégicos, como a gente pôde observar na Crimeia em 2014, na participação na guerra na Síria em 2015, na Líbia posteriormente. Foram pequenas participações que trouxeram ganhos estratégicos ao presidente Putin. Porém, agora foi uma operação de guerra maior, que pelo menos agora no começo, ela se mostrou um desastre estratégico. É claro que a situação ela ainda está acontecendo.
A Rússia, ela pode vencer no terreno, mas no nível das relações internacionais, ela está perdendo, porque ela está isolada internacionalmente e as sanções ocidentais estão destruindo a economia da Rússia. Nessa guerra, Nonato, as forças armadas russas, elas têm mais proeminência, inclusive no processo decisório. Só que a Rússia, há muito tempo, ela não conduzia uma guerra multifrontal em diversas frentes. São 4 frentes de batalha na guerra da Ucrânia. E vários problemas logísticos estão acontecendo, o que dificulta o avanço no terreno ucraniano. Até agora, a Rússia ela só conquistou uma cidade, que é a cidade portuária de Kherson, e está se aproximando de Kiev. A Batalha de Kiev ela pode ser decisiva. E caso a Rússia consiga avançar militarmente na Ucrânia, isso pode desbalancear a situação internacional que está muito desfavorável a Moscou. Pois é, agora, quando o senhor chama a atenção do cenário das relações internacionais, né, que a imagem de Putin e da Rússia acaba ficando muito deteriorada, ainda que ele consiga vencer militarmente esse conflito com os ucranianos, ainda que ele consiga de algum modo dominar ali o que ele efetivamente quer na Ucrânia, que pode ser de Kiev para trás. É possível essa recuperação de imagem mais à frente, ou a partir do momento em que a gente tem um conflito como esse, em que boa parte do mundo está condenando, em que sanções são apresentadas, fica muito difícil para o Putin depois se recuperar perante os seus pares, os demais países e estados do mundo, professor? Olha, Nonato, o choque ele foi muito grande. A Rússia, inicialmente, ela usou na sua estratégia militar a doutrina do choque e pavor. E o Ocidente usou uma espécie de choque e pavor nas sanções econômicas. Então a Rússia ela vai ter um grande trabalho de relações públicas e de soft power, que é o poder brando, para reconstruir a sua imagem, tanto internacionalmente quanto domesticamente, porque a população russa ela já está sentindo os efeitos dessa guerra. Tem notícias dos russos enfrentando filas em bancos para sacar o dinheiro. Então o trabalho ele vai ser grande. A Rússia, o que ela pode fazer? Ela vai buscar obter conquistas militares no terreno, o que vai dar a ela mais força nas negociações diplomáticas, mais poder de barganha nas negociações diplomáticas. Então ela vai trabalhar nessas frentes, buscar vitórias militares no terreno da Ucrânia e, paralelamente, nas negociações com a Ucrânia, barganhar para obter resultados diplomáticos e, paralelamente, no campo das relações internacionais, através do poder brando e através das relações públicas, tentar reconstruir a sua imagem, que está muito prejudicada ao ponto de ser considerada um Estado pária. Uhum. E, Nonato, a Rússia, ela tinha sido humilhada nos anos 90 com a expansão da OTAN para o leste europeu. A Rússia, ela se sentia assim. E ela buscou o caminho da diplomacia no final de 2021, relativamente à expansão da OTAN para o leste. A OTAN não aceitou as demandas diplomáticas russas e a guerra acabou sendo o caminho. E agora a Rússia, ela novamente está sendo acuada, de certa forma, por essa ação do Ocidente, o que a deixa numa posição desconfortável. E nisso tudo há um risco de uma escalada ainda maior e uma situação muito preocupante também do ponto de vista do conflito e da guerra. O senhor falou aí do soft power, né, para mudar um cenário de péssimas relações internacionais pós-conflito. Dá para imaginar isso com o Sergei Lavrov, professor? Pois é, ele já é um ministro das Relações Exteriores com bastante tempo na função e ele conhece
bem o jogo diplomático, porém a sua imagem está bastante arranhada, mas, Nonato, a diplomacia, assim como a política, ela é o campo das possibilidades. Então, agora, a Rússia, ela precisa também trabalhar muito no campo das possibilidades para mudar esse quadro, essa surpresa estratégica que ela vivenciou. Porque realmente o Putin, ao iniciar a guerra, ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão de um Ocidente enfraquecido e fragmentado. Ele começou a guerra, mas o Ocidente reagiu de uma maneira que eu fico pensando que se o Putin soubesse, talvez ele não tivesse agido dessa forma. Ele poderia buscar outras maneiras para tentar trazer a Ucrânia de volta para a esfera de influência da Rússia. Em vez de usar a guerra, ele poderia usar ações secretas, que são aí ferramentas muito típicas da política externa da Rússia nos últimos anos, usando particularmente a inteligência militar, a GRU, entre outras ferramentas que a gente pôde observar nos últimos tempos. Mas a guerra foi aí uma escolha e a Rússia agora precisa lidar com as consequências. Professor, pegando por nome aqui, nós estamos conversando aqui na CNN Rádio com o Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O Zelensky sai muito fortalecido nesse cenário todo, independentemente do resultado desse conflito, não? O Zelensky, ele soube jogar muito bem no campo das relações públicas, Nonato. Por quê? Ele fez uma estratégia de não deixar a guerra confinada no teatro de operações da Ucrânia. Ele jogou a guerra para o nível das relações internacionais e no nível da mídia e das redes sociais. Tanto é que ele sempre estava se filmando, colocando no Instagram, nas redes sociais. Então, ele aumentou a dimensão dessa guerra. Ele fez dessa guerra uma guerra das relações públicas para entrar nos corações e mentes das pessoas. E nesse sentido, a guerra das informações, ela está sendo vencida pela Ucrânia. Por incrível que pareça, o Putin, um ex-oficial da KGB, e a KGB ela dominava essa questão das informações, mas a Ucrânia está jogando muito bem. A gente não sabe, obviamente, se a Ucrânia tem um apoio velado de algum serviço de inteligência ocidental para ajudar nessa campanha das informações, mas o que se mostra em público é essa imagem de líder do Zelensky, o que sobe a moral da Ucrânia. E numa guerra, num esforço de guerra, a moral é fundamental. Mas também, Nonato, a gente precisa ver o quanto essa moral ela resiste ao avanço da Rússia, que mesmo aos trancos e barrancos, a Rússia, aos pouquinhos, ela está avançando. E aí a gente precisa ver, né, aos pouquinhos ela está conquistando posições, se ela vai conseguir continuar avançando e obtendo vitórias no terreno, isso pode se reverter também em pequenas conquistas diplomáticas. Pois é, só para a gente fechar aqui, professor, e rapidamente, tem muita gente que faz uma comparação dessa ação russa com a ação americana no Iraque, por exemplo, né, quando a ONU dizia que não havia armas de destruição em massa e mesmo assim os Estados Unidos foram lá, atacaram o Iraque, tiraram Saddam Hussein do poder naquela chamada guerra ao terror naquele momento. É claro que hoje o cenário é outro, é completamente diferente, mas tem muita gente que tenta comparar essas situações. O senhor consegue ver similaridade no que diz respeito ao passar por cima ou desrespeitar organismos internacionais, como fez lá atrás os Estados Unidos e como faz agora a Rússia, professor? Essa é uma questão muito interessante pelo seguinte, Nonato. Os estados, eles podem agir segundo premissas geopolíticas, de acordo com o pensamento realista e o interesse nacional. Segundo o pensamento realista nas relações internacionais, a segurança e os interesses do Estado são a mais alta prioridade na vida política.
Isso independe se o Estado é uma autocracia, como no caso da Rússia, ou se é uma democracia, como no caso dos Estados Unidos. No caso agora, a Rússia ela agiu de acordo com seus interesses de segurança e no caso dos Estados Unidos na guerra do Iraque, também. A Rússia agora agiu por conta própria e os Estados Unidos, em 2003, invadindo o Iraque também, de maneira unilateral, sem o respaldo da Organização das Nações Unidas. Então, de fato, esse paralelo ele é muito interessante para mostrar que os Estados, se tiverem os seus interesses nacionais ameaçados, eles podem agir com base na política de poder, mesmo que isso vá passar por cima do direito internacional. Isso é algo histórico, é típico do comportamento de grandes potências. Professor, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, trazendo as suas impressões desse conflito. A gente espera contar com o senhor mais uma vez em outros momentos, porque, infelizmente, a guerra ainda não tem uma trégua, né? Tomara que isso possa, de algum modo, ocorrer nas próximas horas, aí com reuniões que estão previstas, mas, por enquanto, o indicativo é de que o conflito continua. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, Roberto. Um bom dia. Bom dia, Bernardo Val, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, comentando conosco aqui as impressões dele a respeito do conflito na Ucrânia.